Olá, sejam todos bem-vindos a mais um debate do Curta na Serra, quarta edição do Curta na Serra. Eu sou o Vitor Búrigo, curador dessa quarta edição, fui curador também da terceira, voltei aqui para a quarta edição, muito feliz com essa seleção, com a nossa seleção desse ano. Foram muitos filmes das 5 regiões do Brasil, e hoje a gente começa então esse debate da mostra Panorama Nacional. Mas antes de conversarmos aí com os realizadores, com as realizadoras, eu vou chamar aqui Marlon Meirelles, que é o responsável pelo Curta na Serra. Marlon, seja bem-vindo aqui ao nosso debate. Eu sei que você quer dar uma palavrinha aqui para contar um pouquinho do Curta na Serra. Esse ano também volta aí ao formato presencial, também indo, né? Teremos também exibições online, só que temos uma novidade esse ano, que o Curta na Serra, que antes era mostra de cinema ao ar livre, agora se torna festival de cinema ao ar livre. Temos mostras competitivas, teremos prêmios, teremos um júri, enfim, Marlon, seja bem-vindo. Então conta um pouquinho para a gente do Curta na Serra. Obrigado, querido. Eu quero cumprimentar a todos que estão aqui nos bastidores também, cumprimentar você, Vitor, nosso curador que teve bastante trabalho para ver quase 500 filmes que foram enviados de todo o Brasil, e essa foi a nossa primeira edição nesse caráter competitivo. Até então, o Curta na Serra surgiu como uma mostra de cinema e o processo foi muito didático. Para vocês entenderem a falta de familiaridade das pessoas da região com o cinema, eu adoro contar essa história. Na primeira sessão que a gente teve aqui na Serra Negra, depois de terminar o primeiro curta-metragem, as pessoas simplesmente levantaram e queriam ir embora, porque não entendiam que um curta-metragem tem esse formato diferente, que é um formato breve, sucinto. Me lembra um pouco aquela primeira exibição de filmes que teve dos Irmãos Lumière, quando as pessoas viram o trem e saíram correndo, né? Então, o processo precisou ser muito educativo, para as pessoas compreenderem o que era o formato curta-metragem, e a partir de então a gente começar a evoluir com as temáticas, aprofundar os debates, e no começo a gente tinha filmes pernambucanos, o que foi muito legal para as pessoas ouvirem o seu sotaque, se verem representados na tela, né, verem filmes rodados em todo o estado aqui de Pernambuco. E aí, a partir da segunda edição, nós fizemos uma ampliação desse recorte para o Nordeste e todos os estados vizinhos, filmes paraibanos, filmes maranhenses, filmes alagoanos, o que foi bacana também para ampliar o repertório do nosso público. Depois, na terceira edição, a gente ampliou para que a mostra ela passasse a ser nacional, e a gente teve filmes de muitos estados, e agora, na quarta edição, o Curta na Serra se transforma num festival de cinema. Vamos ter júri oficial da Mostra Nacional e também da Mostra Pernambucana e videoclipe, dessa vez como mostras competitivas. E a programação está linda, a gente vai ter uma série de atividades aqui em Bezerros, a exemplo também do Som na Rural. Então, vamos ter aliado à experiência cinematográfica, música, dança, homenagens, tudo isso a céu aberto e em contato com a natureza. É muito lindo ver essa janela que se abre para o mundo, direto de Bezerros, e a gente consegue se conectar com vários estados do Brasil. Então, todos vocês, eu quero que vocês sejam muito bem-vindos e bem-vindas, tá? E a gente espera recebê-los aqui na cidade também, em especial a partir da próxima edição, que a gente vai tentar trazer os realizadores. Nessa edição a gente ainda tem algumas limitações financeiras, mas que pretendemos, né, cada vez mais poder trazer os realizadores, e o evento tem se consolidado e tem crescido. Então, dito isso, a gente começa aqui com o debate do panorama nacional. Isso aí, Marlon, obrigado aí pela participação, parabéns pelo Curta na Serra. Agora um festival, né, incrível, eu nunca participei do Curta na Serra, né? Mas já estive aí, visitei o lugar, conheci o lugar, é lindo. Eu fico imaginando a sessão aí ao ar livre, como é que essa recepção do público também com esses filmes. Agora, com essa abrangência nacional também, com vários títulos, a gente recebeu aí títulos dos 25 estados, dos 26 estados, a gente recebeu 25, né? Além do Distrito Federal. Então, foi uma curadoria bem intensa, mas muito gratificante para mim, assim, passear pelo Brasil através dos curtas-metragens e dos videoclipes também. Então vamos lá, vamos começar esse debate. Já temos aqui vários realizadores e realizadoras na sala para a gente conversar sobre os filmes selecionados do Panorama Nacional. E a gente vai, então, pela ordem alfabética dos filmes. Então começamos com um filme paraibano, Aqueles que Estamos Esquecendo. Temos aqui a Rebeca, que é representante do filme. A Rebeca já está na sala para conversar com a gente.
sobre Olá. o filme. Rebeca Linhares, seja muito bem-vinda. Obrigado aí pela sua participação aqui no debate. E queria que você contasse um pouquinho, como a gente vai conversando ao longo aqui do debate sobre os filmes. Nesse primeiro momento, a gente faz uma apresentação dos realizadores e das realizadoras, e para falar um pouquinho dessa tua trajetória no cinema também. E aí depois a gente se aprofunda mais no trabalho. Seja bem-vinda, Rebeca. Olá, obrigada, Vitor. Obrigada, Marlon. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse festival e tentarei, com certeza, ir pessoalmente também, conhecer Bezerros. Eu sou paraibana, mas atualmente eu estou morando em Pernambuco, em Recife. E eu sou animadora, trabalho com ilustração, e nesse filme eu co-dirigi com RB Lima, que também é paraibano, e fiz a parte da animação. Então, é um filme muito especial para a gente, principalmente também porque foi um filme feito durante a pandemia, que foi uma época completamente difícil assim, para a realização de filmes e de qualquer coisa no Brasil. Então, fico muito honrada assim, com os lugares que esse filme está percorrendo. Eu acho que hoje vai ser bem interessante também poder saber um pouquinho mais sobre os outros filmes que estão aqui na mostra junto comigo. Isso aí, Rebeca, obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então, mais sobre o teu filme, teu trabalho, também do RB, que também que dirige junto com você. Então, seguindo aqui a nossa lista, a gente fala agora com os representantes do filme Ela Mora Logo Ali, que também já estão aqui na sala, esperando para conversar um pouquinho com a gente. Esse filme que tem rodado bastantes festivais aí, acho que o Rafael e o Fabiano estão aqui. Oi, bom dia. Oi, Vitor. Bom dia. Obrigado por nos receber, obrigado pela oportunidade de estar participando do festival. Morro de vontade de conhecer Bezerros, tem uma amigona que é de Bezerros, assim, ela sempre fala muito da cultura daí, e fiquei super triste de não conseguir, né, estar presente para vivenciar esse festival aí, que parece ser muito legal. E aí conhecer a cultura dos Papangu e tudo mais. Mas eu sou Rafael, né, prazer, e sou de São Paulo, né, mas eu faço um trabalho com o Fabiano de intercâmbio, né, com Rondônia, e a gente fez aí o Ela Mora Logo Ali, como você citou, e felizmente está conseguindo percorrer aí dentro dos festivais nacionais, assim, representando Rondônia, e muito feliz com isso. E eu vou deixar o Fabiano falar um pouquinho também, né, por ele apresentar aqui, que ele vem direto de lá, e minha irmãzona aí, pode falar. No microfone. Bom dia, Vitor. Bom dia, Marlon. Que honra estar participando de um festival. Eu moro em Rondônia há quase 30 anos, mas eu nasci aí do lado de Bezerro, sou de Recife, né? E esse ano só alegria de estar vendo esse filme que eu fiz junto com o Rafael, circulando aí pelo Brasil. E a gente está muito feliz também de estar participando do festival junto com vocês. Bem-vindos, bem-vindos. Daqui a pouco a gente volta aí a conversar também mais sobre o filme. Então vamos agora para mais uma apresentação, também de Rondônia agora, Nazaré do Verde ao Barro. Juraci também já está aqui para conversar com a gente. Desculpa o nome, viu? É emoção. Ao bairro, tá tudo certo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Marlon. Bom dia a todos os realizadores. Nossa, como fico feliz, assim, cada vez que a gente pode levar o filme para outras telas, para conhecer outras realidades, né? Fazer esse intercâmbio de fato. Acho que o cinema cumpre muito esse papel da gente fazer uma comunicação muito direta com todos os públicos, né? Diferentes públicos, diferentes estados, diferentes territórios, e fico duplamente feliz por Rondônia ter dois representantes, assim, né? Compartilhando esse espaço com o Fabi e com o Rafa, que é motivo de muita honra, muito orgulho. Me sinto também muito privilegiado de poder trocar com todos vocês aqui. Bom, eu nasci no Mato Grosso, mas vim muito pequeno, vim criança, 2 anos de idade para Rondônia. Então toda a minha formação foi feita aqui. Eu começo o meu trabalho artístico no teatro e aí fui experimentando outros formatos até que experimentei aí o audiovisual, assim, de cinema, e me sinto muito, muito feliz quando posso contar essas histórias daqui.
O Nazaré também nasceu dentro da pandemia. A gente fez um trabalho a gente teve que gravar o filme em live action, né, com atores reais, cenários reais. Depois a gente faz um trabalho de pós. Uma ilustradora do Acre fez as aquarelas, né? O filme é todo aquarelado, a maior parte dele, e depois a gente trabalhou com rotoscopia na ilha. Então é um trabalho assim muito delicado que a gente fez em tempo recorde. A gente também não sabe como, mas foi feito. Bom, e a gente vai descobrir um pouquinho mais do filme no nosso papo. Obrigadão por essa seleção, estou muito feliz. Obrigado, Juraci, bem-vindo. E vamos então, seguimos aqui com as apresentações dos representantes dos curtas, e agora a gente fala direto do Ceará, do curta-metragem Pedro. O Léo Silva também já está aqui na sala para conversar com a gente. Léo, seja bem-vindo e, por favor, aí, faça a sua apresentação e a sua trajetória no cinema até aqui. Desculpa a demora. Eu trabalho no equipamento de juventude aqui em Fortaleza, né? Aí estava medindo uma parada aqui, mas vamos lá. Eu sou Léo Silva, moro numa comunidade chamada Santa Filomena, no Grande Jaguaruçu, aqui em Fortaleza, né? Super feliz aí por Pedro estar aí no Curta na Serra, né? Nesse festival, né? É um filme aí muito significativo para a gente, né? Que foi uma primeira experiência da gente com ficção. E ver ele ganhando outros ares, né, outras telas, está sendo fantástico, assim, né? Enfim, né, durante o bate-papo aí a gente vai falando melhor sobre o filme, mas antes de tudo queria deixar o nosso agradecimento e falar que estamos super felizes, né, de ver o filme, né, dentro do festival. Valeu, Léo. Daqui a pouco a gente volta então a conversar mais sobre o curta-metragem Pedro. Seguimos, então, nas apresentações, e agora temos também, direto do Ceará também, o filme 15 Primaveras. Nosso representante já está aqui também para falar um pouquinho, fazer essa apresentação, né? 15 Primaveras. Leon Neto. Olá, tudo bem, Vitor? Oi, Olá, Marlon, olá. oi a todos. Eu me chamo Leon Neto, sou realizador audiovisual aqui de Fortaleza. Estou muito feliz de estar participando do Festival Curta na Serra. Confesso para vocês que eu acompanhei o terceiro, né, a terceira edição, e fiquei muito apaixonado assim, pelo projeto como um todo. Achei Bezerros lindo, assim, tenho muita vontade de conhecer. Lembro até que eu achei, nossa, podia ser um festival, né? Por que mostra? E já pensando, né, em colocar os filmes, né, da gente aqui. O 15 Primaveras é um filme muito importante, assim, para mim, porque ele marca o início da produtora, né, que está nascendo agora, chamada Veneta Filmes, aqui em Fortaleza, que eu estou à frente, né? Eu sou diretor, produtor, roteirista. E ele também foi um filme todo gerido na pandemia, né? Foi desenvolvido e realizado todo na pandemia. Teve aí o recurso dos editais da Lei Aldir Blanc, também teve esse marco, né? Foi o primeiro edital público que a gente conseguiu, assim, né? Eu estou na carreira no cinema há mais ou menos 5 anos. Na área das artes, há mais de 10, também entrei em outra linguagem, né? Entrei na dança. Então, assim, eu estou muito feliz assim, de estar aqui participando desse festival e de estar trazendo o 15 para vocês. Também é o meu primeiro curta em direção solo, né? Eu já fiz outros curtas-metragens com co-direção e estou muito feliz. Espero que vocês gostem aí do filme. E o seu filme protagonizado pela Laila, que ano passado estava aqui, quer dizer, na edição passada estava aqui com o filme dela, né? Inclusive. Isso, exatamente. Laila Sá, maravilhosa. Cheiro, Laila. Bom, Leandro, daqui a pouco a gente volta então a conversar mais sobre o filme. E acho que então já fizemos aí a apresentação geral de todos vocês que estão aqui na sala. Talvez entre mais alguém durante o debate, mas aí a gente vai conversando aqui. Então, vamos voltar para a Rebeca, para a gente falar do filme dela e do RB, que a gente já vê esse nome de vocês aí transitando por vários festivais já, né? Eu acho que isso é muito interessante também ver essa produção da Paraíba. Outra coisa agora, só antes a gente começar a falar do seu filme, Rebeca, que o Leão lembrou aqui, esse ano muitos filmes da curadoria apareceram como
realizados através da Lei Aldir Blanc, então isso é muito importante de deixar registrado aqui, a importância dessa lei também, mas foram muitos mesmo, eu acho que dava até para fazer uma amostra só da lei, assim, porque tinha muito filme. Isso é muito importante para a gente, para ver a oportunidade que talvez realizadores e realizadoras não tinham antes, por conta dessa falta de recursos, a lei veio e ajudou muita gente aí a conseguir realizar seus filmes. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar do panorama nacional. A Rebeca está aqui para representar aqueles que estamos esquecendo. É isso, né? Vai que eu erro. Como o Rei do Juraci também. É isso. Rebeca é um filme muito bonito, assim. Eu lembro de quando comecei a assistir, aquilo já foi me tocando de uma maneira muito afetiva, né? A gente tem muito esse afeto dentro do filme, tem essa busca daquele protagonista na família através dessa animação que é impecável, que é muito bonita essa animação. Essa mistura de fotos também, aí tem toda a narração, tem esse elenco também aí de dubladores e dubladoras que a gente reconhece algumas vozes logo no começo já do filme. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa construção, dessa divisão da direção também, o quanto você ficou mais focada talvez na animação, o RB em alguma outra área, ou vocês fizeram isso tudo muito coletivo mesmo, se entregaram mesmo nessa história de afeto, de encontros familiares, que eu acho que tem essa identidade logo de cara, né? A gente sempre tem uma lembrança da família, de visitar a casa de algum familiar, de sair, você mesmo contando de onde você mora agora em outro lugar, eu também moro em outro lugar, sou de outro lugar, então a gente tem essas lembranças familiares. Eu acho muito bonito quando isso é colocado em filme, mesmo que seja numa ficção ou não, ou num doc, mas, enfim, tem essa característica do afeto. Então, como é que foi essa construção entre vocês dois para contar essa história tão afetuosa aí? Que tem algumas coisinhas ali no meio também que traz aí o personagem, alguns dos seus desabafos também, né? Uhum. Foi uma construção bem coletiva entre eu e a RB, assim, a gente trocou muito, assim, essa coisa da direção. E até na questão da animação, ele fez o roteiro, mas eu tive total liberdade de fazer essa animação da maneira que eu quis, da maneira que eu achei que seria interessante. E a nossa parceria, na verdade, ela vem desde 2014, porque a gente se conhece do curso de cinema da UFPB. Então, a gente sempre quis trabalhar juntos. E a RB sempre fez live action, na verdade. E eu sempre fui da animação. Então, era uma parceria que a gente já queria há muito tempo. E graças à Lei Aldir Blanc, né, o nosso filme também veio com a Aldir Blanc, a gente conseguiu fazer essa parceria. E esse filme tem um roteiro de RB. E com esse roteiro em mãos, a gente conseguiu ir construindo a estética do filme, primeiramente, fazendo essa pesquisa de imagens. Eu tenho uma mãe que é sertaneja, lá do sertão da Paraíba, e a RB também. Então, essa história, ela meio que se mistura entre nós dois, assim. É um pouquinho dele, mas também eu me sinto ali naquele filme. E esse filme tem rodado principalmente em festivais do interior da Paraíba. Então, eu tenho tido alguns feedbacks de pessoas se identificando também, dizendo que também estavam pensando de quando elas iam visitar a família. E eu acho que foi um filme assim, muito importante para mim, pessoalmente, mas eu acho que ele representa muito esse resgate de memória, e ele ter sido feito na pandemia, ele traz muito isso para mim, de resgatar a memória das pessoas que vieram antes da gente, de quem nós somos, e essa questão da saudade também, que me pegou muito durante esse período. Eu acho que é um filme que fala muito sobre essas questões, e ter tido uma mãe sertaneja, eu pensei nela durante todo o processo do filme. E foi muito legal, assim, muito interessante para mim também poder, na parte técnica, eu poder experimentar.
Eu usei um pouquinho de rotoscopia, um pouquinho de motion, um pouquinho de frame a frame, então um pouquinho de colagem também. Eu acho que tudo isso assim encaixado, essa parte técnica, essa liberdade que eu tive de criação e essa codireção com RB permitiu trazer esse filme de uma forma muito leve e a gente conseguiu trazer esse sentimento que a gente queria, que era de muita nostalgia. Eu acho que isso é um diferencial do filme, essa questão da nostalgia, do afeto, né? Porque eu acho que a gente vê tantas animações também que transitam nessa linha do tempo, de algum personagem, e vai assim, e esse pega a gente de uma outra maneira, num outro ponto ali. E é muito, como eu falei aqui dessa animação, a gente tem essa impressão de colagens também, né? Das fotos, dos desenhos, e vai surgindo aqueles traços também muito bonitos, mas para isso também precisa que tenha um elenco, né? A gente tem um elenco ali por trás. Inclusive, eu estava recentemente num festival com a Dani Barbosa, e a Dani é uma das dubladoras, uma das atrizes aí do filme, e ela falou muito bem. Sim. Também. Ela disse como isso foi bonito para ela também fazer essa personagem. Então, como é que foi essa escolha também das vozes para o filme, né? Porque isso é muito importante, é quem vai dar essa identificação do áudio, né? A gente está ali vendo. Claro que temos muitas animações, às vezes, que não tem diálogos, é aquele acontecimento, é a trilha sonora. Nesse temos ali os diálogos, temos essas conversas. Então, tinha que pensar muito bem também nessas vozes que dariam vida a esses personagens, que contariam essas histórias, né? Então, como é que foi esse processo para vocês também, de escolha do elenco? Esse elenco maravilhoso. Nós temos o Edson Albuquerque, a Dani Barbosa e Margarida Santos. São pessoas, na verdade, com quem a gente já havia trabalhado, então a gente já gostava, né, dessa atuação deles e das vozes. E eles também são pessoas, se eu não me engano, todos têm essa história com o sertão, assim. Pelo menos Edson, eu tenho certeza que ele é do sertão. Então, eu acho que durante todo o filme e todas as pessoas que estão nele, as histórias vão se emendando, assim, vão formando esses retalhos. E esse elenco, na verdade, trouxe à vida esse roteiro e foi muito importante poder contar com eles e foi muito maravilhoso também poder trabalhar com eles. A Dani é maravilhosa. Nós tivemos um retorno muito bom, assim, eles também estão recebendo uns feedbacks bem legais. E é muito legal, assim, ver os lugares por onde o filme pode atravessar as pessoas. A gente, quando faz um filme, a gente, na verdade, não tem uma real dimensão, assim, de onde ele pode ir. E quando chega para a gente esses feedbacks, é uma concretização, na verdade, de tudo que a gente conseguiu falar ali. Bom, Rebeca, parabéns pelo filme mais uma vez. Daqui a pouco a gente volta aí para conversar mais um pouquinho. E vamos seguir aqui, então, um debate. Vamos para o próximo, então, próximo filme da Panorama Nacional, do Panorama Nacional, que é Ela Mora Logo Ali, do Rafael Rogante e do Fabiano Barros, que já conversaram aqui com a gente um pouquinho antes. E acho que está tendo um eco, é isso? Para mim, tá. Enfim, vamos lá. Daqui a pouco eu faço aquela do sanduíche, sabe? Foi aí, ó, Rafael, porque ficou mudo agora. Enfim, Ela Mora Logo Ali, esse filme que tem rodado muitos festivais. Aliás, o Rafael, a gente acabou se encontrando já 2 vezes aí seguidas em Gostoso, né? Na Mostra de Cinema de Gostoso, e agora no Circuito Penedo de Cinema. Fabiano, ainda não vi, não sei como é que tá essa conversa entre os dois, quem vai viajar, quem não vai. O Ela Mora Logo Ali também é um filme muito bonito, passou aí, foi grande premiado aí no Recifest, e me comoveu muito também quando eu assisti, assim, na hora que eu vi o filme. Eu acho que quando você vê, você já tá naquela história, você já tá naquela família, você já tá acompanhando aquela mulher, aquela personagem, e você começa a torcer por ela, você começa a querer meio que fazer o seu filme, né? Porque você quer que o final seja aquilo que você... Enfim, eu não quero também ficar dando spoiler, acho que a galera que ainda não assistiu tem que vivenciar essa história também muito bonita.
E queria então que vocês contassem um pouco de como é que foi essa motivação para realizar esse curta-metragem. Mais uma vez a gente fala aqui de afeto, porque é um filme muito afetuoso, muito bonito. Eu acho que ele é emocionante. Assim, eu lembro de assistir e ficar muito comovido, assim, enfim, e me identificar também. A gente acaba se identificando com essas histórias, né? A gente sempre conhece alguém que ou passou por alguma coisa parecida, ou, enfim, seja num detalhe do filme, assim, aí você vai construindo o seu afeto ao longo dessa narrativa, que tem aí pitadas de humor também no meio, mas tem esse amor, que é um amor que transborda, que passa da tela, e a gente fica depois pensando, né, no filme, naquela família, o que será? E agora? Enfim, queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi a motivação para realizar o Ela Mora Logo Ali. Pode começar, Fabiano, pode falar. Oi, então, lembrando que o Ela Mora Logo Ali só foi possível, né, graças à Lei Aldir Blanc, essa lei é essencial para a gente poder seguir, principalmente aqui no Norte, que não tem nenhum tipo de incentivo. E a ideia do Ela Mora Logo Ali era uma ideia muito antiga que eu tinha. Eu sou do teatro, é o meu primeiro filme, é a primeira vez que eu estou fazendo cinema, e cinema para mim era algo muito difícil, né? E eu sou dramaturgo, e Rafael, você continua, porque eu acho que chegou uma galera lá para começar com o Fabiano. Que eu tô no teatro aqui, chegou a equipe do teatro, gente, desculpa, eu pedi aqui para fazer silêncio. Então, e o Ela Mora Logo Ali surgiu, na verdade, de uma cena que eu presenciei num sinal de uma mulher haitiana que veio morar aqui em Rondônia na época da crise que rolou no Haiti. Muitos haitianos vieram aqui para a região norte e ela vende banana. E todos os dias eu comprava banana com essa senhora, e teve um dia que eu parei um carro atrás do sinal. E eu presenciei uma pessoa jogando assim a banana dessa senhora pelo vidro, assim. Eu acho que foi questão de troco, não deu tempo dela passar o troco para ele, para a pessoa da frente do carro, e ele jogou fora assim a banana no chão, e aí eu fiquei com isso na cabeça. Falei, gente, como é que alguém faz isso com o trabalho do outro, né? E por eu ser dramaturgo, eu saio juntando várias histórias, minhas vivências também com as mães atípicas. Para quem não sabe, mães atípicas são mães de pessoas com deficiência. Então, desde criança, eu tenho essa relação com mães atípicas. A minha tia é uma mãe atípica. Eu tinha uma vizinha que praticamente cuidou da gente enquanto minha mãe trabalhava também, que era uma mãe atípica. E isso foi seguindo. Hoje eu também faço parte de um grupo aqui, como voluntário de mães atípicas, e esse filme foi feito meio que para elas, né? E aí eu achei o Rafa, assim, fiz, Rafa, vamos fazer. E aí, por eu não saber nada de cinema, o Rafa entrou na minha vida. A gente fala, nós somos irmãs, né? Somos gêmeas nós dois. Aí ele entrou na minha vida, e tudo que eu aprendi até agora no cinema, sou novinho, primeiro filme, tem nem um ano de cinema, foi o meu mestre aí que me ensinou. Vou passar para ele agora, Rafa. Oi, bom dia. Fabiano, obrigado, né? Acho que exagerou um pouco aí nessa história, É né? verdade, é verdade, sabe o que é. Por mais que você tenha começado recentemente no cinema, você tem uma longa carreira no teatro, né? Então, de certa forma, contar a história está aí dentro, e você sabe muito bem como desenvolver isso, né? A gente se conheceu através de uma amiga que a gente tem em comum, que é a Michelle, que é editora do filme, né? A gente se conheceu alguns anos atrás já, antes da pandemia, e a gente vem conversando e desenvolvendo alguns projetos, inclusive de adaptação de textos teatrais do Fabiano, né? Então, quando veio a Lei Aldir Blanc e tudo, ele entrou em contato comigo e tivemos, então, a oportunidade de desenvolver um projeto, que foi o Ela Mora Logo Ali, e conversando muito sobre as histórias, sobre tudo que o Fabiano queria, né, quem ele queria homenagear, a gente tentou tomar o máximo possível de cuidado para conseguir levar a história adiante da forma mais delicada e potente possível, né? Eu não sei se a gente conseguiu alcançar, eu espero que sim. Estamos tendo alguns resultados assim bem positivos em relação ao curta, especialmente por ser Rondônia.
Eu estou bem feliz assim de que a Lei Aldir Blanc, de uma certa forma, né, ela veio como um projeto emergencial, né, de ajudar a galera, os artistas no geral, e com isso conseguiu fomentar o trabalho de muita gente que a gente não tinha acesso, né? Então, ver os festivais repletos de gente nova e com histórias super originais e fortes pra caramba, e de todo o país, fugindo um pouco do eixo Rio-São Paulo, está sendo muito bacana, na verdade. Por mais que eu seja de São Paulo, para mim é um privilégio poder vivenciar um pouquinho de Rondônia, poder compartilhar um pouquinho com... Mas, na verdade, quem está ganhando sou eu, né? Quem ganhou no final das contas sou eu, né? Rondônia é um lugar maravilhoso, culturalmente incrível, então, assim, é uma pena, eu só lamento mesmo que tem pouco espaço da região do norte, né, de Rondônia e do norte em geral, no cinema, na telinha, porque é incrível, artistas maravilhosos, e eu não sei muito mais, assim, o que dizer, porque é muito forte. É muito forte. O Vitor brinca que eu sou o chorão, assim, dos festivais, e eu choro mesmo, mas a minha irmã chora bastante também, porque depois de tanta coisa, assim, que a gente passou, né, ver o resultado do filme, ver os festivais acontecendo, poder compartilhar num debate, num bate-papo como esse aqui, com tanta gente bacana, o RB Lima, que sou fanzaço, assim, desde que assisti Adão e Eva e o Fruto Proibido, assim, talento incrível que eu ainda não conheci, então tá sendo foda, tá sendo bem legal, assim, então eu só tenho a agradecer de verdade e espero que vocês gostem bastante do filme. Eu acho que o Fabiano disse bastante, eu não sei mais se tem alguma curiosidade que queira saber, por favor, fica à vontade, Vitor. Não, eu acho, a gente, claro, a gente brinca da sua emoção nos festivais, mas é claro que isso é muito bonito de ver, assim, também. A gente se emociona junto, né, porque em Penedo você fez um discurso ainda mais pessoal, contando um momento da sua vida que aquilo te marcou muito. Então é super compreensível também essa emoção. E eu, participando desses festivais presencialmente agora, que a gente voltou ainda bem, né, que estamos voltando aí todos juntos, a gente vê como os filmes afetam as pessoas. E é interessante ver de cada maneira. Como eu já tinha visto alguns, quando a gente chega lá, por exemplo, lá em Gostoso, eu ficava só observando como é que o meu amigo ia se identificar, como é que um colega ia receber aquele filme. Lá em Penedo, a mesma coisa. A gente vê o público reagindo de várias maneiras aos filmes, né? Eu acho que tem quando a gente fala que é uma linguagem universal, esse filme é muito universal. Acho que todos são, né? Porque cinema é universal, a gente tá aí para ver filmes de todos os países, todos os costumes, ideias, sejam eles experimentais, ficções, documentários, enfim. Mas tem essa questão da identificação e do afeto dela mora logo ali. Então, daqui a pouco, a gente volta para falar mais desse momento afetuoso do filme, de vocês também. Parabéns pelo trabalho de vocês, pelos prêmios aí que estão levando e estão passando aí pelos festivais. E seguimos agora, a gente segue em Rondônia. Seguimos agora com Nazaré do Verde ao Barro, com o Juraci Júnior, para falar um pouquinho dessa animação também de Rondônia. Juraci? Oi, Vitor. Nossa, ouvindo o Rafa aqui, o Fabiano, me coloca nesse lugar assim de entender se o cinema não for para nos causar essas sensações, nos emocionarem, acho que por que então fazer essa arte, né, tão bonita? Eu já fiquei até emocionado ouvindo o Rafael. Eu acho que ia ser os dois abraçados. Quero todo mundo chorando nesse debate. Mas só resgatando também, antes de a gente falar do Nazaré, Juraci, essa fala do Rafael também e do Fabiano sobre os filmes de outras regiões, né? Descentralizar isso de um eixo já muito conhecido. A gente teve recentemente no Festival de Gramado o filme do Acre, ganhando o prêmio de melhor filme, não só melhor filme, como outros Quiquitos. Depois ele passou também e está fazendo uma trajetória muito bonita em festivais. E como é bom e como é importante a gente ver essas culturas, esses costumes, esses sotaques, enfim, tudo isso, assim, os discursos no palco. Eu lembro muito do discurso, acho que é Carla, né, a produtora do Noites Alienígenas, um discurso lindo, assim, são outras questões que são trazidas e abordadas ali e que são entregues para a gente, né? E aí a gente vê filmes como o Nazaré também, do Verde ao Barro, que é uma animação muito bonita, linda. Acho que a primeira vez que eu vi, eu vou contar que Juraci me mandou isso há muito tempo, esse filme.
E a gente conversou, acho que faz uns 2 anos, não sei mais, né? Enfim. E eu achei muito bonita essa técnica, né, que você usa na animação. E depois de muito tempo, você começou quando eu comecei a ver o Nazaré sendo selecionado para festivais, fiquei muito feliz também de ver essa trajetória. A gente se conheceu no Festival de Cinema, você estava com outro filme, no Recife, inclusive, Pé de Bezerros. Como é que foi para você também esse trabalho do Nazaré, que é um trabalho ali, primeiro vocês fazem o filme em live action, fazem tudo ali com atores, personagens reais, cenários, e depois transformam ele nessa beleza que a gente vê visual, que é essa aquarela, né? Ele pintado ali. Também foi um feito na pandemia, né? Foi isso? Então eu queria que você contasse um pouco dessa técnica de animação que vocês usaram, se vocês sempre pensaram como animação, ou primeiro vamos fazer um live action e depois falou, não, vamos... Ou já foi tudo pensado já para filmar de uma maneira também que facilitasse, talvez, o caminho para a animação? Nazaré já nasceu em mim há muito tempo, quando eu conheci, quando eu fui a primeira vez a essa comunidade. Assim, uma curiosidade desse Brasil tão plural é que Porto Velho, a capital de Rondônia, é a maior capital em extensão territorial. Isso quer dizer que ela tem, assim, ela é tipo, sei lá, tamanho de Israel, tem essas coisinhas chaves assim. Então ela tem muitos distritos que compõem essa grande cidade. Então é uma cidade com muitas faces, muitas caras. Nazaré é um desses distritos, fica ao longo de um grande rio, que é o nosso Rio Madeira. Então a comunidade ela nasceu ali e tem uma efervescência cultural assim absurda. E o filme me toca antes de ser filme, porque quando entrei na comunidade, aquilo já parecia para mim alguma coisa artística, já tinha uma ideia. Em 2014 eu faço um primeiro roteiro sobre isso para um outro trabalho, e já nasceu como desenho, como animação, mas era um stop motion, era uma coisa mais simplória. Eu mexo nesse roteiro de novo em 2018, sempre querendo fazer uma animação. Eu acho que trazer um pouco da ludicidade, talvez, dessas imagens e tal, isso sempre ficou muito latente. E aí vem Aldir Blanc, aí a gente é aprovado, e aí faço um trabalho coletivo com uma galera, inclusive da comunidade. A trilha sonora é feita pelo Túlio, que é um dos filhos desse lugar, assim, de Nazaré, que a história é sobre o pai dele, que é um cara que vem do interior do Amazonas, e ele traz toda essa bagagem cultural, ele que traz o boi-bumbá, uma brincadeira chamada Siringandô, com muitas referências indígenas, caboclas, e aí vão construindo essa teia cultural dentro desse território que é tão pequenininho dentro da Amazônia. Então, quando eu conheci esse território de fato, conheci o Seu Maciel, conheci toda essa história, aquilo ficou muito latente, e eu fui tentando, de certo modo, refinar até que eu chegasse nesse filme. Quando a gente decidiu por aquarela, eu acho que está muito interligado a esse poder, esses caminhos que as águas percorrem, né? São territórios líquidos que a gente vive aqui. Então, quando a gente pensou em aquarela, a gente até fez uns experimentos físicos mesmo, com a Roberta, que é uma ilustradora acreana, que fez todo o material. A gente experimentou em casa, ela desenhou nos papéis um pouco mais grossos, de uma textura, uma gramatura mais grossa, e a gente derramava o líquido da aquarela, ia tentando colocar uma câmera em cima, até que a gente chegou no Rony, que é um animador assim, que tem uma trajetória muito interessante aqui em Rondônia, e aí ele sugeriu que a gente fizesse no estilo da rotoscopia. Então a gente gravou o filme, tem cenas reais, tem cenas de arquivo, porque a gente teve uma grande cheia, que aí faz essa carga mais dramática, né, nesse movimento das águas para os ribeirinhos, e aí ele foi colorizando tudo, né, e dando movimento. Acho que é isso, Vitor. É muito bonito esse trabalho, assim, né? Eu só queria deixar claro que uma coisa que depois eu fiquei pensando, que eu falei que eu tinha visto o filme antes, mas que isso não interfere na curadoria, viu? Porque tem muito amigo que mandou o filme que não entrou, não, viu? Só vou deixar claro que aqui a gente preza pela qualidade dos filmes. E claro que a gente fica muito mais feliz quando a gente vê realizadores e realizadoras que a gente conhece transitando aí num caminho de um crescimento e de muito talento, né? Então, é muito importante também deixar isso muito claro aqui. Juraci, acho que você
o seu amor também, quando você fala desse local, da sua vivência, do seu cotidiano também, como você passa isso para os seus filmes, para os seus trabalhos, ou que seja nas suas redes sociais, enfim, que a gente acompanha os seus passeios, né, entre aspas, enfim, para a gente é um passeio, né, ficar vivenciando aquilo também, mas é muito bonito ver essa tua entrega também ao teu trabalho. Eu acho que o Nazaré traz isso para a gente também, desse afeto e de se sentir parte daquilo também, daquela história. Eu acho que a Aquarela dá um ponto muito, muito especial para o filme, né? Eu acho que traz essa aproximação da gente ali também, de imaginar, né? Vem para o lúdico aquilo também, né? Então acho que funciona muito bem, assim. Então, parabéns mais uma vez aí pelo teu trabalho. Daqui a pouco a gente volta, então, para falar mais do Nazaré. Obrigado. Seguimos aqui, então. Depois de Nazaré, a gente vai agora para o Ceará, do curta-metragem Pedro. Vamos conversar sobre o Pedro com o Léo Silva, que também já estava por aqui. Apareceu. Opa, estamos aqui. Léo, Pedro também é um filme que tem participado aí de vários festivais, né? Tem circulado bastante, assim. E é um filme muito... Eu não sei se usar a palavra impactante, parece que ela fica muito, muito impactante usar a palavra impactante, assim, para o Pedro. Mas é o tipo de filme que eu acho que cada vez que você assiste, você enxerga outros pontos. Eu já tinha visto ele em algum festival, não lembro qual, depois eu vi o Pedro para uma outra curadoria, depois eu vi de novo para o Curta na Serra, e é interessante como você enxerga outras histórias ali dentro daquele personagem, assim. Outras histórias, outras vivências, outros cotidianos ali dentro, e como esses cotidianos afetam também a vida daquela comunidade, daquelas pessoas. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi o processo aí do Pedro de contar essa história, se você ouviu essa história, as suas vivências também com essa história. Eu acho o elenco é muito bem também, muito, muito pontual ali, né? Aquelas crianças na rua, aquela cena dentro de casa, e depois esse menino que o filme, é ele, né? Então, e essa imagem daquele rosto dele na tela também, aquela feição que muda quando alguns acontecimentos vão se desenrolando na narrativa. Então, como é que foi esse processo do Pedro de encontrar esse elenco também e de contar essa história tão... né? A gente pode até usar algo infelizmente tão verdadeira, às vezes. É que eu quero segurar o spoiler, entendeu? Porque eu não quero estragar também o grande finale do filme. Mas, enfim, conte um pouquinho pra gente aí do Pedro. Massa, Vitor. Na verdade, o Pedro, assim, por ser uma primeira experiência da gente na ficção, ele também é uma primeira experiência minha na escrita, né? Assim, de roteiro mesmo, né? Porque já tem outros trabalhos na área do documentário, né? E sempre buscando trazer nessas histórias a minha própria comunidade, que é o Santa Filomena, né? Assim, somos uma comunidade que é muito atravessada pela violência, né? A violência urbana, a violência policial em si, mas que nas entrelinhas tem as histórias, né, que são fantásticas, que são de memória da gente, né, que perpassam pela nossa infância, né? Então, Pedro, né, ele é um amigo de infância meu, ao menos assim, na história geral, né, que brincou comigo na infância, né, e tal, e que estivemos, né, nessa correria, mas sempre tem aquele ápice, né, das brincadeiras, assim, né? A gente traz dentro dessa história, né, que a gente, enquanto adolescente, né, enquanto criança e adolescente, né, tudo está acontecendo ao nosso redor, né, assim, e tudo que eu falo, né, vai desde as questões políticas sociais, desde as vivências, né, desde a gente estar ali diretamente lidando com uma questão mais direta da nossa própria comunidade, né. Então, Pedro, né, enquanto ele está vivenciando ali seu dia a dia, tudo está acontecendo ao seu redor, né. Ali tem uma matéria que é referente a uma ocupação de um campo, né, que é o único espaço de lazer da comunidade, né. Tem a questão da mãe que está ali na sua questão diária, né? E assim como também os projetos sociais citados pelo professor, né? Então, enquanto o Pedro está vivenciando esses momentos, né, nas entrelinhas a gente está trazendo um pouco mais dessa comunidade em que eu vivo e que estou trazendo também nessas minhas outras histórias que eu estou escrevendo atualmente também, né? Assim. Então, Pedro ele é um pouco desse reflexo, assim, né? Tem uma questão que está na entrelinha, né? Que você vai falar desse impacto, né? Eu acho interessante, vez ou outra, ver a reação do pessoal quando assiste, porque as pessoas matam um personagem, né, antecipadamente, né, assim, antes do filme realmente chegar no seu ponto final, né, assim. Já cria uma ânsia ali de algo que pode acontecer, né,
e acho que a gente conseguiu trazer uma ideia do que nós queríamos, assim, né, da gente não, primeiro ponto, né, de mudar uma rota, né, uma história de alguém, né, algo que eu tenho percebido, que eu tenho feito muito nas minhas histórias, né, e que eu também tenho perguntado a alguns escritores, né, de periferia, né, tenho encontrado atualmente na Bienal do Livro, né, o Giovanni Martins, o José Falero, né, e tenho perguntado um pouco sobre esse processo de trazer, né, esses personagens, né, esses amigos, né, de reviver eles também, né, mas de mudar essa rota, né, de vida, né, dentro das entrelinhas da história que nós estamos construindo, né. E tem um fato principal que perpassa por isso, que é essa brincadeira do polícia ladrão, né, e tal. Então, todo esse enredo, o momento em que Pedro vivencia, né, tá naquele momento introspecto ali, tem uma questão que aí você vai falar dessa questão da realidade, né, que tem a ver também com a equipe, né, assim, a nossa equipe, né, 90% dela é do próprio bairro, né, assim, e isso eu falo desde a equipe, né, que está nas câmeras, né, na produção em si, como também os atores, né, que são, que nós chamamos, entre aspas, de não atores, né, ali, por uma questão de não trabalhar com o cinema, ou também de não estar atuando diretamente, mas que ela tem ali um impacto forte nesse sentido, assim. Então, o Pedro é uma primeira experiência minha na ficção, né, e tal, na escrita de roteiro, mas também é uma experiência também da própria comunidade com cinema, né, dos pessoal lidando ali com uma atuação, né, enfim, são muitas coisas que Pedro traz, assim, que se torna a primeira vez, mas que é muita coisa ao mesmo tempo, né. Eu vou agitar aqui minha câmera, deu uma travada aí. Léo, eu ia falar isso agora. Eu não sei saber se era minha, se era tua, então eu estava esperando você finalizar para falar essa questão da câmera, que eu acho que deu uma travada aqui. Isso, eu vou agitar aqui. Mas é isso. Daqui a pouco a gente volta quando você arrumar a câmera, mas muito interessante também essas questões aí trazidas pelo Léo sobre o Pedro. Então a gente segue no Ceará. A gente segue no Ceará agora com o Leão Neto para falar do 15 Primaveras. Mais um representante cearense aqui na panorama nacional do Curta na Serra. Leão, acho que a gente conversou aqui, né, que temos a Laila no seu filme, que passou na terceira edição, um filme dela também, um filme que também rodou alguns festivais aí. Nos encontramos num festival, né, em Russas, no interior do Ceará, em 2019. Acho que isso também é muito legal do cinema, quando esses encontros são proporcionados para a gente. E aí a gente assistindo o seu filme, ele tem, acho que a primeira questão que nos chama a atenção é esse visual dele, que talvez possa parecer muito simples no sentido de é um fundo preto, temos um vestido de noiva, de adolescente debutante, enfim, um vestido branco, lindo lá atrás, e temos a personagem ali na frente também. E aí você fica, o que vai vir daí, né? O que vem desse depoimento? É uma ficção? É um documentário? É a história dela? Não é? É baseado em alguma coisa? Tem aquelas imagens muito bonitas também de um passado ali de alguém que é inserido nesse filme. Então, para você, como é que foi pensar esse filme, de colocar essa personagem ali em primeiro plano, na frente da câmera, contando aquela história? Aliás, a Laila arrasa, porque ela segura aquilo de uma maneira impressionante que deixa a gente fixado no filme, né? Porque ali, se a gente pega uma atriz que talvez não entregue pra gente aquela emoção e aquela verdade daquele depoimento, o filme se perde, passa, né? Então tem essa questão dessa presença muito forte dela ali em frente, tem esse vestido atrás também, que é um personagem ali naquela cena. Ele é um personagem porque ele não tem como a gente não olhar para ele e imaginar o que vai vir dali. Aí vem as referências, enfim, da nossa cabeça, das nossas vivências também. Então, como é que foi para você essa construção do 15 Primaveras, com a Laila, essa troca de vocês também para contar essa história? Enfim, também fala dessa montagem que você faz, essa brincadeira também ali com depoimento, também com uma ficção. É interessante essa mistura também de doc e ficção, misturando a ficção, na verdade é um doc que é, sabe? Enfim, conta pra gente. Vitor, 15 Primaveras, ele surgiu ali foram 2 encontros, na realidade, né? Tava já, assim, com a pandemia bem avançada, já era o final mais ou menos de 2020,
e as produções ainda todas barradas, né? A Lei Aldir Blanc tinha acabado de ser implementada, os editais ainda não tinham saído, mas houve uma provocação, né, de uma amiga realizadora, Liz Paim, da gente fazer um filme com imagens de arquivo, né? E eu estava nessa necessidade muito grande de falar sobre a celebração da vida, né? A gente passando por um momento muito nefasto, aí, perdendo várias vidas. Então eu pensei, nossa, eu acho que nesse momento pensar nessa celebração. Então, assim, celebração, vida e imagem de arquivo, eu resgatei um fetiche meu por imagens de arquivos de aniversários de 15 anos, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha as minhas amiguinhas e tal, eu adorava ver os registros, né, das festas de 15 anos. Inclusive, um dos registros é de uma prima minha, né, que está no filme. Eu estou no filme também, criancinha. Então, assim, o encontro com a Laila, ele partiu justamente disso, né? O filme ele foi se moldando, porque você ter esse recorte não quer dizer nada, né? Imagens de arquivo de aniversário de 15 anos. O que é que isso propõe, né? Qual é a proposta, a proposição que pode sair a partir disso? Então, a gente pensou justamente nesse lugar da transformação, né? Eu acho que a premissa inicial dessas festas é justamente esse lugar da menina que se torna mulher, e foi a partir daí que surgiu a personagem que foi a Ravena, né? Que é uma mulher transgênero madura, que coleciona fotos e vídeos de aniversários de 15 anos por conta dela ter essa obsessão de nunca ter tido a festa dela, né? Só que a gente, no decorrer do filme, a gente vai vendo que as questões delas são muito mais pessoais do que com essa questão das fotos, dos vídeos, né? Então, assim, pensando no filme, sim, ele tem uma forma muito simples, né? Eu acho que entra até nesse lugar de questionar assim, o que é necessário para se fazer um filme, né? É um personagem ali diante de uma luz para ser captado numa câmera. Sim, por que não, né? Eu acho que o cinema ele provoca várias formas, vários formatos, e eu acho que a gente colocar esse filme, né, num lugar neutro que é um estúdio de fundo muito preto, assim, e dando o destaque para os personagens, né, que é o vestido, e que está ali representando os arquivos, né, as histórias de todo esse universo, né, que até ali o filme retrata um pouco, a personagem traz isso, mas eu acho que o centro da história mesmo está nela, assim, nos conflitos, nas motivações dela. E não é um personagem que tem uma transformação, né? É um personagem que está ali realmente para dar um depoimento, é uma personagem que está ali para dar um depoimento, e é um filme de fala, né? E eu acho que durante esse período pandêmico, nesses isolamentos, né? Estava num período de isolamento ainda, a gente tinha uma necessidade de fala muito grande, né? Dos encontros. Então, eu acho que a Ravena ela tá ali nesse lugar, tanto que o filme, a fala dela é muito em primeiro plano, né? O primeiro plano sonoro ali, é muito ela. E a Laila me ajudou, ela não só interpretou, como ela me ajudou a roteirizar o filme, né? Eu entreguei as propostas das falas, mas ela arrasou, realmente, ela entregou muito ali no filme. Eu sou muito fã já sou muito fã da Laila, né? Mas esse trabalho que ela fez, assim, eu acho que a gente pensou assim, nossa, tem essa linguagem documental, né? Porque foi uma escolha, né? Foi uma escolha estética, né? De linguagem mesmo, a gente assumir esse lugar documental. Eu acho que fazendo uma referência também às imagens de arquivo e ao discurso muito genuíno dessa personagem, né? E a partir de motivações da realização também muito verdadeiras. E aí a ideia era entregar essas propostas para a Laila e ela ir desenvolvendo, porque
a veracidade tinha que vir ali, né? E eu acho que ela foi muito bem, e ela entregou bastante, assim. E o filme nasceu, demorou um pouco, ele até foi o meu trabalho de conclusão de curso no curso de Cinema e Audiovisual da Universidade de Fortaleza, e ele demorou um pouco aí para a gente concluir, porque, enfim, são processos, né? E o processo de finalização dele foi muito complexo, porque eu acho que por conta de querer essa veracidade da atriz, né? A gente teve muito material ali e a gente tinha que criar realmente ali um arco linear narrativo. E o filme, assim, ele tem as provocações dele, assim, eu acho que ele não está ali para querer enganar ninguém, é muito aberto, né? É um filme muito aberto. Eu falo porque tem essa linguagem, né, do falso documentário e que sempre tende para um lugar de paródia, assim, mas o 15 Primaveras não, né? Inclusive, estudei bastante sobre esse lugar, né, de como trazer, né, essa veracidade, assim, por conta do discurso mesmo, assim, né? Não é que eu queira que as pessoas entendam, não, até porque a gente sabe ali que a Laila Sá interpretando a Ravena, né? Nos créditos finais, foi a primeira coisa que eu quis colocar ali, foi isso. E a gente fez esse bem bolado e o filme nasceu aí. Tive a oportunidade de assistir ele já no Cinema do Dragão aqui, que é um cinema muito importante no circuito independente. Assisti em setembro, e eu fiquei muito impressionado como o público, a sala estava lotada, né? Quase 200 pessoas na sala, lotada. E é lindo ver aquele cinema lotado, né? E ver as pessoas prestando muita atenção, né, naquele discurso dela. Todo mundo muito em silêncio e aquela voz da Laila ali ecoando pela sala de cinema. Eu acho que foi muito emocionante. E é isso, é uma celebração, né? É uma celebração ali da gente correr atrás de ser feliz mesmo. E eu acho que o filme também tem essa questão tem uma coisa meio melancólica ali, apesar de que ela tá sempre com ela tá com um sorriso, ela conta aquilo com... Ela tem uma coisa dentro dela que ela solta pra gente, assim, no filme, mas existe uma melancolia também, existe algo e da gente que assiste, né? Eu também sou de uma cidade do interior e eu fui em vários bailes de debutantes, vários. Então, a gente presencia aquilo, vê aquilo de uma maneira, hoje a gente enxerga isso de outra maneira. Nem na minha cidade, que é super pequena não, mas tem uma questão muito enraizada ali de conservadorismo, nem isso existe mais lá, os bailes debutantes, que antes eram o grande acontecimento da sociedade, enfim, essa apresentação para a sociedade, que é uma coisa, a gente parar para pensar hoje meio... Enfim, aí vamos para outra conversa, já vira fofoca, mas é muito bonito quando a gente vê essa personagem ali com esse brilho no olhar, né? E de contar essa história, de narrar aqueles sonhos, enfim, essa nostalgia, essa melancolia. Ela mistura muito a Laila, assim como a sua direção também muito cuidadosa em colocar essa mulher ali fixa na câmera pra gente, né? E aí quando você fala desse silêncio dentro de uma sala de cinema prestando atenção, eu acho que para um realizador isso deve ser muito gratificante também, que ver como o seu filme realmente funciona, né? Porque é um filme, também, se a gente parar para pensar, silencioso em certos momentos, porque a gente tem aquela fala dela, mas também tem uma trilha muito bonita, tem aquela cena... Tem que assistir para falar da emoção. Mas é muito também de uma identificação também, né? Dessa emoção dessa personagem, né? Então, daqui a pouco a gente volta eu quero, pra gente encerrar, você falar mais dessa repercussão do filme. Você já falou um pouquinho aqui de como foi, mas agora ele vai passar no Curta na Serra, então vai ser em outro lugar. Vai ser ali, vai ser bonito também à noite, enfim. Daqui a pouco a gente volta então para falar mais do 15 Primavera. Leão, obrigado aí, parabéns pelo filme. Então agora a gente vai se encaminhando aí para o final desse debate.
Então eu queria aproveitar e meio que juntar todo mundo já que está aqui para a gente finalizar falando o que vocês... como vocês imaginam... Conversando aqui, né, com alguns, já o Leão já contou dessa experiência dele de ver o filme no festival, o Rafael também contando como é que foi a experiência dele também de estar nesses lugares com a presença do filme. Então eu queria que, para a gente encerrar, assim, que vocês falassem um pouco dessa expectativa de vocês para o filme, não só no Curta na Serra, que é uma exibição num lugar lindo, para quem nunca foi lá, é lindo, é o ar livre, numa serra linda, um anfiteatro, enfim, que é lindo demais, assim, de imaginar aquilo. Eu acho que quando eu fiz quando eu estava analisando os filmes para essa curadoria, eu também imaginei muito esses filmes naquele lugar. Eu imaginei muito naquela tela, na rua, à noite, com as pessoas, com as famílias assistindo sentadas. Enfim, então acho que a Serra Negra tem isso também, esse encantamento. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho qual é a expectativa de vocês para essa exibição no Curta na Serra e também a expectativa dessa trajetória dos outros festivais. Eu acho que a gente pode só, ao invés de começar com a Rebeca para a gente voltar na ordem, vamos começar com o Léo, que parou antes porque travou, e aí o Léo também já encerra a fala dele aqui no debate. Pode ser? Vamos lá. Léo Silva, diretor do curta... Pedro, diretor do curta-metragem Pedro. Léo. Não. Massa. Leão está em cena, mas é o Léo. Massa. Eu estou usando o celular como webcam e depende do Wi-Fi, né? Enfim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Enfim, muito feliz, Vitor, de estar compondo essa programação do festival. Né? A gente já vem aí conseguindo fazer com que Pedro seja visto em outros festivais, né? A gente já foi premiado pelo roteiro, né, em outro festival também aqui no Nordeste, mas que a gente segue feliz, né, com esse desenrolar, né, assim, porque no momento em que Pedro está sendo exibido em um local, né, ele não está levando só a história, né, do meu amigo, né, assim, ele está levando a história da minha comunidade, né, e tal, que é uma coisa que eu estou fazendo atualmente, que no caso eu me considero hoje um pesquisador histórico comunitário, né, porque eu estou na busca de resgatar a história da minha própria comunidade. E ver Pedro no Curta na Serra, assim, é super importante para a gente, né? Sem contar que, como a gente está tendo acesso hoje ao cinema, né, ao fazer cinema, ao se ver, né, como cineasta em si, é super importante ver que o filme também está rodando nesses festivais, né? Assim, sou muito grato por isso. No caso, eu acabei dando uma de spoiler do filme, né, durante a minha performance, né? Não, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Léo, acho que também quando você falava antes na primeira vez, as questões da infância do filme também, acho que tem mais uma vez essa identificação, né? Ainda que cada espectador tenha a sua vivência na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, enfim, no seu país, daquele momento de infância, mas o filme tem esse que nos leva para esse momento que a gente já viveu, né? Na rua, de brincar na rua, a gente não tinha celular, a gente não tinha rede social, enfim. Eu acho que o Pedro também traz isso muito bem, traz essa realidade e traz esses vários possíveis finais de cada espectador, né? De como a gente imagina, de como a gente acha que vai acontecer com esse personagem, né? Então, parabéns aí pelo filme, que ele siga rodando os festivais e a exibição lá no Curta na Serra, com certeza, vai ser muito bonita. Eu espero que o público marque presença com essas emoções todas também que os filmes de vocês aí trazem pra gente. Obrigado, Léo, pela participação, mas pode continuar com a gente, mas se quiser, se tiver que sair alguma coisa, mas pode ficar aqui para a gente acompanhar aí os nossos outros colegas. Então vamos para a Rebeca também, para finalizar essa conversa. Rebeca, como é que você imagina assim, a repercussão do filme agora também, seguindo nos festivais, essa volta do presencial, agora no Curta na Serra, e como você tem visto também essa repercussão, né, de onde ele já passou, desse feedback que você mesmo falou também, que alguns atores onde vão contam para vocês também, enfim, como é que tem sido esse processo também pós-filme, né? Tudo. O filme ele começa sendo de vocês, depois ele passa para todo mundo. O filme vira de todo mundo, né? Aí cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua vivência, a sua identificação. Então, como é que tem sido para você essa parte aí
da exibição do filme? Tem sido, assim, muito positivo, principalmente para reafirmar para mim essa importância de continuar criando, porque passamos por um momento muito difícil para a criação, para a cultura. Então, ter esse feedback, ter esse filme rodando nos lugares, para mim só reafirma o quão é importante a existência de políticas públicas que possam possibilitar isso e o quão é importante para nós, artistas, que continuemos. Então, eu ainda não assisti esse filme numa tela grande e eu sou muito chorona. Eu realmente vou tentar ir para Bezerros, porque eu acho que essa experiência vai ser maravilhosa. Talvez eu chore um pouquinho. Então, tem sido bem positivo e para uma pessoa emocionada como eu fico sempre... Para mim é quase inacreditável, assim. É muito positivo. Fico bem feliz pelos lugares que ele está chegando e as pessoas também. Rebeca, chore. Chore que Rafael aqui, ó. Tadinho, Rafael. Mas tomara que você consiga participar lá em Bezerros, porque vai ser lindo. Você vai chorar com certeza, garanto, viu? Vai ser uma noite muito emocionante. Parabéns, Rebeca, aí, pelo trabalho de vocês também. Mande nosso abraço para o RB, que também já muito conhecido aqui do... Eu posto muito o nome desse menino, entendeu? Que ele faz a cada 2 meses ele faz um filme, então a gente está sempre postando. Ele é uma máquina. Esse menino é uma máquina. Assim, olha... Parabéns aí pelo trabalho de vocês, muito bonito, viu? Obrigada. Continue aqui com a gente agora. Então, já que estamos falando de choro, Rafael. Rafael, eu fico brincando contigo, mas a gente já conversou sobre essa emoção, enfim. O que o filme causa em vocês. Então, queria que você e o Fabiano falassem aí, finalizando essa nossa conversa aqui, esse nosso debate, para vocês. Você já deu aí mais ou menos uma demonstração de como tem sido, mas como é que vocês esperam também que o filme agora chegue em outros festivais, não só aqui no Curta na Serra, mas essa repercussão de como vocês imaginam, na verdade, né, que ele possa tocar as pessoas, de que maneira vocês imaginam que o filme possa chegar aí nos espectadores. Pode começar, Fabiano. Vitor, quando a gente fez o filme, a gente é uma equipe bem jovem, né? E quando a gente fez o filme, a gente fez de uma forma bem despretensiosa. E aí chegou o momento e o Rafa falou, vamos escrever nos festivais. Beleza, assim, super tranquilo. E o primeiro festival que a gente foi selecionado foi o Festival Internacional de São Paulo, né? Curta de São Paulo, Quinofórum. Mas a gente vibrou que parecia final de Copa, sabe? Ganhando, assim, nossa, nós fomos selecionados, não sei o quê. E aí, toda essa emoção distribuída com todos, e quando começou a tomar esse caminho, né, de algumas premiações, de participação, dessa sensação que o Rafa sempre passa pra gente. Ele sai do palco chorando, Vitor, e ele liga pra gente, chorando também. Aí todo mundo começa a chorar aqui do lado, aí não sei o quê. A gente tem um grupo, né? A gente tem um grupo do filme. Aí ele já liga pra gente chorando, ele já desce do palco chorando. Ele já vai para a premiação, ele já vai para a cerimônia quase chorando já. Ele já vai se segurando. Aí toda vez ele fala assim no final, eu não sei nem o que eu falei. Sabe, todas as fotos que eu tirei lá em Penedo, no final, eu pedi para os realizadores ficarem no backdrop, todas, ele tá com a cara de... Ele não consegue olhar para a câmera, ele tá sempre... E assim, é uma divisão assim, de emoção, de parceria muito bacana. Ele sempre tenta passar para a gente, né, o feedback do público, das pessoas que assistem. E vai acontecendo muita coisa bacana, assim, tem tanta gente adicionando a gente o tempo todo, mandando mensagens. Um dia desse teve uma mãe que mandou um desenho para o Rafa, marcou o Rafa no desenho da filha dela. Fez o desenho de um livro, assim, na prova, foi no exercício, com um nome, ela mora logo ali. E isso foi super emocionante. E eu acho que é isso mesmo, sabe? Eu acho que a gente quis contar a história, a gente quis se aproximar dessas pessoas, trazer uma realidade local, ela acaba sendo universal, mas ela é uma realidade daqui, sabe?
essas pessoas que a gente quis falar, essas pessoas realmente existem. Eu ontem mesmo recebi um áudio aqui de uma mãe que assistiu o filme, ela mandou para mim chorando, olha, eu me identifiquei tanto, essa é a minha história. E eu acho que esse é o caminho, né? E toda essa felicidade só faz com que a gente queira produzir mais, crie mais histórias, né? A gente já está com vários projetos aí, eu fico atentando o Rafa direto, Rafa, calma, homem, calma. Rafael é o controle, eu sou assim, eu sou apavorado. E é isso, Rafa, fala aí da sua experiência. Bom, né? Tem que ter esse controle também, né? Mas, enfim, Rafa, conte aí um pouquinho, né, E eu acho que assim, Rafa, antes a gente fica brincando muito falando aí que você é chorão, mas eu acho que isso é muito genuíno também. Eu acho que e é muito bonito de ver essa sua emoção também, porque são várias questões que te atravessam nesse momento. Não só como realizador de ver o filme sendo projetado, porque eu acho que se eu fizesse um filme e eu visse meu filme numa telona, eu também ia ficar muito emocionado de ver que aquelas pessoas estão ali para ver o meu filme, né? Então tem muitas questões ali, enfim, a gente brinca, mas acho que é muito bonito quando a gente te vê emocionado também alcançando esses lugares, né? Então, finalize o seu discurso com emoção para a gente. Bom, bom. Eu tô aqui um pouco, coração meio acelerado, né, de ficar ouvindo vocês falando isso. Eu sou mesmo chorão. Rebeca, se você tiver a oportunidade de assistir o seu filme em Bezerros, na tela grande, vá, especialmente ao ar livre. Eu tive a experiência de ver em Gostoso, né, que foi na tela grande, foi ao ar livre, e é incrível. Vá sim, você vai adorar e chore. Bom, eu choro, né, tem que fazer, eu já choro mesmo, e é assim que segue. Agora, quanto ao festival, eu estou muito feliz, assim, na verdade, de saber que o filme está no Curta na Serra e feliz mesmo, de verdade, de ver a história que ele vem construindo, né, em vários festivais, sendo bem recebido, né, e estar presente em festival é uma coisa muito incrível, porque o Fabiano comentou das mensagens que a gente recebe virtualmente, né, pelas redes sociais, e é algo maravilhoso, né, mas presencialmente, poder ter a troca presencialmente é uma coisa surreal, assim, de verdade. De fato, assim, a gente fez o filme com muito carinho, muita dedicação, mas a gente não imaginava que o filme fosse repercutir de uma forma tão positiva, né? E isso só alimentou mais a gente, né? E dá mais vontade de continuar fazendo, né? Eu já sou chorão, eu de fato estou passando por um momento assim bem delicado em algumas questões. Então acho que só aumenta, né? E ver o resultado do filme é incrível, né? O Fabiano comentou, né, foi a filha do Pedro Diógenes, na verdade, né? Foi a esposa dele que marcou a gente num Stories, né? Acho que é Carol, putz, acho que é Carol o nome dela. Né? E que a filha dela passou tá no processo de aprendizado, né? E nosso filme fala um pouco sobre analfabetismo, né? Também sobre várias questões sociais, assim, que é um problema no país, e especialmente em algumas regiões. E então foi muito lindo, assim, ver que a filha dela, que assistiu em Gostoso o filme, se identificou tanto, né, com a protagonista, por mais que seja uma senhora, né, mas está passando por aquele processo de conhecer a escrita, conhecer a literatura, né, e o quanto isso é enriquecedor, né, e uma outra coisa muito incrível que aconteceu foi também Gostoso, onde um rapaz veio falar comigo, estudante de cinema, e ele disse que se emocionou muito porque de fato a história do filme ia de encontro com a história da mãe dele, né? Também foi a aprender a ler, a conhecer quando a filha dela começou a estudar e a ensinar ela a ler através de livros também, né? Então é um processo muito bonito, assim, o filme, e tá no festival é sensacional. Então, assim, eu tô bem feliz. Eu espero que o filme consiga chegar o máximo possível de festival. Eu acho que todos os filmes, inclusive, que estão aqui, que foram produzidos nesses últimos anos, devem ter a oportunidade de ser exibidos e alcançar o máximo de público possível da maneira democrática como que é, especialmente esses de rua, né, ao ar livre, que é sensacional. É uma experiência incrível, então eu estou bem feliz e queria agradecer mais uma vez a curadoria, a equipe toda do festival,
pela oportunidade da gente estar aí participando e compartilhando com cada um de vocês, assim, essa história, né, de retomada da arte nacional, da pluralidade, da diversidade, da democracia, né, em especial, né, mais uma vez, eu gosto de reforçar, o filme foi feito, como todos os outros, tantos aqui, pela Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que só existiu por causa da resistência dos artistas, de uma galera, né, a favor da democracia, a favor dos direitos e fundamentais, né, da população, pessoas humanitárias mesmo, e o resultado está aí, né, está lindo, né, e eu estou muito feliz e eu estou aqui já no limite. Então, obrigado, Vitor, obrigado a todo mundo, e um beijo, eu vou continuar aqui e quero poder assistir os filmes de todo mundo. Obrigado. Mais um pouquinho ele chorava, mais um pouquinho a gente conseguia esse momento. Tudo bem. Obrigado aí pela participação de vocês aqui no debate, Rafael, Fabiano, parabéns mais uma vez pelo filme. Muito sucesso aí na trajetória, mais sucesso ainda. Seguimos então, Juraci Júnior, suas considerações finais aí sobre o seu filme e a passagem dele pelos festivais também. Nossa, como é importante a gente também ter essa oportunidade, viu, Rebeca, se tu conseguir ir, assim, acho que você vai amar. A primeira vez que eu vi Nazaré, que a gente faz o filme, né, a gente não tem um cinema na nossa casa, então a gente vai vendo, e especialmente nessas multiplataformas, né, por conta de todo esse acesso, essa coisa da pandemia, a gente acaba se acostumando a ver nosso filme pequenininho, numa tela de computador, no celular. E é a primeira vez que eu vi as aquarelas tomando forma numa tela enorme, especialmente o seu, Rebeca, que tem animação assim. Menina, vai arrepiando, vai dando um sentimento muito, muito doido. E sentir a reação das pessoas, assim, é incrível. E eu fiquei refletindo, você lembrou da fala da Carla, né, em Gramado? A gente está tá acontecendo uma Matapi, uma rodada de discussões bem interessantes sobre a produção nessa região amazônica, e inclusive Carla estava ontem falando um pouquinho sobre isso, né? A gente até se questionar o que é esse eixo, o que é, de fato, produzir dentro de um eixo, né? Que eixo a gente está falando, né? E que tipo de produção é essa? Então, acho que esses festivais têm esse papel tão importante para o brasileiro, sabe? Se reconhecer. Ontem eu estava comentando com um amigo que semana que vem eu vou numa outra comunidade e vou a Nazaré levar o filme para eles assistirem na tela grande, assim, junto com eles. Porque é uma experiência que, se a gente pudesse fazer isso sempre, né? O filme já estreou tem quase 2 anos, mas a gente vai conseguir levar agora. Mas ter essas pessoas se sentindo parte, vendo esses rostinhos nas telas, e mesmo que não estejam participando da obra, né? Quando o público acessa essas histórias, se conecta, eu acho muito interessante quando o Vitor fala, nossa, eu me reconheço nas suas obras, eu me reconheço nas obras que eu assisto, porque a gente está falando da gente também, né? A gente quebra esses territórios, a gente quebra esses eixos que já existem consolidados, e a gente conta histórias, né? São pessoas reais que vivem aquilo, ou pessoas que nos atravessaram e a gente cria uma nova história. Então, eu fico sempre muito emocionado, sempre muito feliz quando o filme alcança um espaço, quando o filme alcança corações e pessoas, e, nossa, daria tudo para ver isso agora na tela. Vitor, você vai estar lá, vai fazer o quê? Foto e vídeo para a gente. Aí depois você compartilha. Muito obrigado. E não basta ser curador, a gente é o quê? A gente também tem um site para postar, a gente também tem que cobrir o festival. Entendeu? É muito trabalho, e aí, enfim. Mas parabéns, Juraci, mais uma vez pelo seu filme. Acho que essa coisa da identificação, a gente não precisa necessariamente ser daquele lugar, estar naquele lugar ou vivenciar aquilo. Que sorte a minha que trabalho com cinema no meu site, vivencio esses festivais e eu tenho a oportunidade de conhecê-los, muitos de vocês ao vivo, e também de entrar nessas histórias de vocês. Então, que bom que o cinema proporciona isso para a gente, que a gente continue se encontrando em muitos festivais. Leão, para finalizar, você vai encerrar esse debate. Acho que foi, todo mundo. Nossa! Você já falou aí um pouquinho dessa repercussão que foi vê-lo, né, ao vivo. Então, como é que, para finalizar, como é que você espera, você imagina, você deseja que o filme toque ainda mais pessoas e mais espectadores? Vitor,
Eu fico muito emocionado também quando eu vejo todo mundo falando dos seus próprios filmes, assim, né? De como esses filmes chegam até as pessoas. Mas é isso, né? Quando a gente escreve um personagem, a gente está colocando uma parte da gente ali, né? Independente de qualquer coisa, é o nosso ponto de vista a partir de uma determinada situação temática, enfim. Então, quando a gente está ali vendo, né? Eu não sou muito de chorar em público, mas a primeira vez que eu vi o 15 Primaveras numa tela grande, que foi no Cinema do Dragão, eu vi num teste de projeção e um teste de projeção inteiro, né? Integral. Eu estava só ali. Então, assim, eu me acabei, né? Porque é isso, né? É a gente que está ali, né? Como o Juraci falou. Então, é uma parte da gente que está ali naquele filme, assim. Não é só você ver uma tela grande ou de, né? Enfim, ver como as pessoas acessam, né? A narrativa, o discurso do filme. Mas a expectativa é sempre grande, né? Sempre. Porque quando a gente faz algo, a gente faz para as pessoas verem, assistirem, né? Não faz sentido a gente fazer filme, cinema e colocar dentro de uma gaveta, né? Inclusive, eu acho assim que todos nós somos muito resistentes mesmo, assim, de estar ali colocando os filmes para uma seleções assim, enfim, com uma concorrência absurda, né? Foram mais de 500 filmes aqui. Teve outro festival que eu participei, que eu fui selecionado mais de 1000. E a gente sabe que todo mundo merecia ter essa oportunidade. Merece, na realidade, ter essa oportunidade, né? Mas é isso, assim, quando a gente faz esse filme, a gente tem que procurar meios, assim, de viabilizar que as pessoas vejam, né? E eu estou muito empolgado, assim, queria muito realmente estar em Bezerros para assistir esse filme ao ar livre, né? O filme de todos vocês, inclusive, fiquei muito emocionado, assim, com a fala de todos, porque isso atravessa mesmo, né? Assim, a gente como indivíduo, a nossa sensibilidade, né? E, enfim, essas temáticas, né, extremamente contemporâneas ali. Eu lembro quando os meninos estavam falando sobre o filme deles, né, essa questão do analfabetismo e tal. Eu lembro, a minha mãe veio do interior e ela era semi-analfabeta, e eu lembro que quando eu era criança eu acompanhava ela no primeiro programa de Telecurso 2000. Então, assim, são coisas que a gente vai pegando ali, né, das nossas vivências, das nossas sensibilidades, que realmente não tem como, aí você se emociona, né? Eu não costumo chorar nas minhas relações interpessoais, mas vendo filme, gente, não tem como. Então, assim, a expectativa é enorme, assim, e espero que seja tudo lindo e maravilhoso. Quer dizer, vai ser lindo e maravilhoso. E Vai mais uma ser vez, muito ainda obrigado. mais lindo. Ainda mais lindo, é verdade. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês. Continuem fazendo seus filmes, contando suas histórias. A gente quer se emocionar, a gente quer se divertir, a gente quer participar dessas histórias, dessas vivências, dessas culturas. Muito bonito. É muito difícil fazer uma curadoria, porque tem muita coisa boa que fica de fora, sim. Acho que cada festival, cada mostra tem a sua identidade também, de esse filme funciona aqui, funcionaria ali, então não é porque o seu filme não está aqui que ele é ruim. Eu vejo uma galera, às vezes, triste que o filme não foi selecionado, mas é tanta coisa que a gente pensa assim, na curadoria para chegar numa lista final, que se pudesse fazer uma amostra com os 500 filmes inscritos, acho que ia ser lindo. Assim. A gente maratonava o ano inteiro. Obrigado pela participação de vocês, sucesso aí para os filmes, para vocês, que a gente se reencontre e se encontre em festivais, muitos filmes, e que a gente possa celebrar aí um novo ano do cinema vindo aí também, muita esperança, muitas obras, e quero ver todos vocês em palcos, chorando, ganhando prêmios, felizes e contando as suas histórias. Obrigado, e é isso aí, Curta na Serra, então, 9, 10 e 11 de dezembro, 46 títulos selecionados, mostras competitivas, mostras especiais, atividades paralelas, formato híbrido, presencial, online, tudo isso. Valeu, gente, obrigado aí. Esse foi o debate, então, da Mostra Panorama Nacional, mostra competitiva da 4ª edição do Curta na Serra. Valeu, até mais.